Abra sua Bíblia, por favor, em Apocalipse, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do verso 1 até o verso de número 8. Estamos na nossa série Não Me Envergonho do Evangelho. Esta é a nossa terceira mensagem da série sobre o que é o Evangelho e sobre como proclamá-lo sem deixar de encarná-lo. É o nosso desafio. Diz assim, Apocalipse, capítulo 1, a partir do versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na província da Ásia, que a graça e a paz estejam com vocês, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Vamos orar mais uma vez? Graças te damos, Senhor, pela sua palavra, graças te damos pelo privilégio de, ajuntados nesse espaço, ouvirmos a tua palavra. Tua palavra é suficiente para nós. A tua palavra é a bússola de nossos caminhos, das nossas navegações. Tua palavra é o manual de vida para nós. É a nossa única regra de fé e de conduta. Por isso, abra os olhos do nosso entendimento para que compreendamos, mas também apliquemos, que é o grande desafio, a sua palavra em nossas vidas. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Em 1943, na Segunda Guerra Mundial, aconteceu uma das batalhas mais sangrentas daquela guerra. Foi conhecida como a Batalha de Stalingrado. Já ouviram falar? Naquela batalha havia um soldado alemão que estava num cerco soviético e conta a história que em meio àquele cerco ele decidiu escrever uma carta. Uma carta em meio a uma situação dolorosa, sangrenta e com algo já certo naquele coração do escritor da carta. Eu estou no meu corredor da morte. Eu estou, como diriam os historiadores, na antessala do meu martírio. Mas, por incrível que pareça, apesar da sua carta conter, sim, o seu contexto, conter o horror que ele vivia, a falta de alimentos, o fim que se aproximava, a consciência que ele tinha da morte, por incrível que pareça, a sua mensagem para a sua família alemã foi uma mensagem de amor, uma mensagem de consciência e uma mensagem de despedida, mas também uma mensagem de encorajamento. Como quem dizia, prossigam daí, continuem daí. João, aqui segregado na ilha de Patmos, é o último do colégio apostólico. Todos os outros já tinham morrido. Todos os apóstolos já tinham morrido. Reinava ou imperava em Roma um imperador chamado Democleciano. Esse nome bonito não tinha nada de bonito nas suas ordens e nos seus desfechos contra os cristãos. Alguns exemplos do que estava acontecendo, paralelo a esta prisão, segregamento de João.
neste período. Os cristãos eram empalados vivos. Os cristãos dessa época eram traspassados por madeira da cabeça até embaixo, era derramado piche sobre eles e eles serviam, isso já acontecia desde a época de Nero, como postes humanos para iluminar cidades. Se você assistiu, se não assistiu, assista. O filme sobre Paulo mostra cenas como esta lá naquele período da dispersação da igreja, o incêndio em Roma, por parte de Nero, Paulo sendo preso, os cristãos sendo culpados do incêndio, e todo aquele enredo lá mostra atrocidades contra os cristãos. No meio dessas atrocidades, João também, tal como o soldado alemão lá em Stalingrado, em 1943, está ciente que ele está na antessala do martírio, no corredor da morte, e está para despedir. Todas as portas da terra se fecharam para João, mas Deus lhe abre no capítulo 1 uma porta nos céus para mostrar-lhe o que estava acontecendo e o que iria acontecer. E tudo isso diz respeito a um spoiler para João sobre aquilo que é o desafio nosso também para vivermos os dias de hoje. Era também aqui, em meados de 60 a 70 depois de Cristo, para aquela igreja, aquele povo viver. Viver o presente. Esse é o resumo da mensagem de hoje. Viver o presente à luz da eternidade. Como vivermos o presente à luz da eternidade? Sendo que o que vemos no presente, o que vemos à nossa volta, é um cerco tal qual o cerco soviético, em termos de questões emocionais, em termos de questões familiares, em termos de questões, amados irmãos, que nos aflige, que nos fere o coração e a alma. Como não nos envergonharmos do Evangelho em meio a batalhas sangrentas, dentro e fora de nós? Como não nos envergonharmos do Evangelho se à nossa volta parece que todas as portas se fecharam? Como não nos envergonharmos do Evangelho, sendo que parece que estamos segregados, ou nos sentimos assim muitas vezes? Já ouviu a expressão peixe fora d'água? Vocês, principalmente os que são dos anos 90 para trás, e eu já estou incluso nesses, né? Não se sentem assim em muitas situações e contextos sociais da era moderna? Se sente assim um peixe fora d'água? E não é só sobre questões de inovações tecnológicas, não. É sobre várias questões comportamentais, relacionais. A gente olha e fala assim, tem como voltar no tempo? Tem como ficar lá naquela era, naquela década? Mas não tem como. João está olhando, tendo a experiência de ver, de perceber, de sentir, não só aquilo que estava na sua época, como também aquilo que iria vir. Mas tudo isso se relaciona e aponta para a consumação de todas as coisas e o reino vitorioso de Cristo. É possível que quando eu disse, abra em Apocalipse, você tenha tremido as mãos. Meu Deus, esse livro não pode assim ler de qualquer jeito. Tem gente que tem medo do livro, são tantos símbolos, são tantas coisas, figuras alegóricas, tipológicas, são tantos números, tantas questões. Mas deixa eu te dizer uma coisa, tanto quanto qualquer outro livro da Bíblia, claro que com uma linguagem e um contexto específico, mas o livro de Apocalipse, como os demais, inclusive os do Antigo Testamento, exaltam a Cristo e a sua vitória sobre a morte, a sua vitória sobre o pecado e a vitória daqueles que estão ou estarão com ele também serão vitoriosos. Já agora, mas consumadamente no futuro, vitoriosos sobre a morte e vitoriosos sobre o pecado. Então o livro de Apocalipse é sobre alegria. O livro de Apocalipse é sobre a revelação daquilo que já está decretado e certo, mas ainda não consumado. Cristo e a sua igreja vencerão, ou melhor, já venceram, mas será consumado mais à frente. Como então João está decidido, por meio da inspiração do Espírito Santo, a encorajar os irmãos do primeiro século, bem como todos que virão após isso,
a não se envergonharem do Evangelho. Em primeiro lugar, não nos envergonhamos do Evangelho quando nós valorizamos a mensagem que recebemos. Você viu aí nos primeiros versículos? Ler, guardar e viver a palavra. Bem-aventurados são aqueles que leem, aqueles que guardam e aqueles que vivem a palavra. Não nos envergonhamos do Evangelho, amados irmãos, se nós lermos a palavra, se nós guardarmos a palavra e se nós vivermos a palavra. Existe uma discussão com alguns teólogos, principalmente os liberais, de que a Bíblia ela não é a suficiência da expressão palavra de Deus. De que a suficiência da expressão palavra de Deus é Cristo. Logo, a Bíblia aponta e fala sobre quem é a palavra de Deus, Cristo. Mas isso traz uma certa complicação, porque aparentemente a maioria destes diz que, por causa disso, a palavra, então, a Bíblia contém a palavra de Deus. E não que a Bíblia ela é a palavra de Deus. Mas nós reafirmamos e cremos que a Bíblia não apenas contém a palavra por apontar para Jesus, mas que a Bíblia é a palavra por mostrar a revelação de Deus por meio de Jesus. Foi isso que Paulo disse em Colossenses 1. Cristo é a revelação ou a imagem do Deus invisível. Não tem como conhecer a Deus se não for por meio da sua palavra. E por meio da sua palavra, nós veremos de maneira especial esse conhecimento de Deus, essa revelação de Deus, encarnada em Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor e Salvador. A pergunta é: você está ou tem valorizado a mensagem que você recebeu? Que você já recebeu? Olha que interessante. João está dizendo para a igreja do primeiro século: olha, vocês precisam continuar a caminhada, vocês precisam, em meio a este caos e este cerco, valorizarem aquilo que vocês já receberam. Você está valorizando, ou você tem valorizado a palavra, a mensagem que você já recebeu. Uma das coisas que nós sabemos que mais traz absorção de conhecimento, de aprendizado, é a partilha. Isso já está provado cientificamente, que se eu não compartilhar, eu terei um nível inferior de absorção do conhecimento. Isso é uma questão pedagógica. Quanto mais eu compartilho, mais eu aprendo. Isso está na pirâmide lá do conhecimento. Quanto mais eu compartilho, maior será o meu grau de aprendizado. Quanto menos eu compartilho, menor será o meu grau de aprendizado. Por isso que o nosso conhecimento da palavra não pode ser apenas um acúmulo cognitivo, apenas saber mais para dizermos eu já sei, mas já percebeu que na hora que o negócio aperta e o cerco, não soviético, mas da vida, espinhos, tribulações, aflições, situações adversas nos alcançam, aquilo que nós sabemos, se nós não guardamos e não vivemos, não adianta de nada. Inclusive o que eu estou pregando nessa noite, a maioria aqui já sabe. Mas quando o negócio arrocha, quando é necessário, em meio aos cercos que a vida te traz, você manifestar aquilo que você já sabe, qual tem sido a sua resposta? Bem-aventurados os que leem, bem-aventurados os que guardam, bem-aventurados os que vivem. Salmo 119, versículo 11, este versículo dá luz, ao meu ver, à composição mais belíssima da Cassiane. Lá diz assim: guardo no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. O mesmo Salmo, no versículo 105, vai dizer, que é muito conhecido: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O salmista, lembre-se, está numa romagem, numa jornada. Então ele está dizendo que a Bíblia diz para onde ele deve ir, a lâmpada, luz para o meu caminho, mas também ela me evita de tropeçar no caminho. É lâmpada para os meus pés. Ela é lâmpada para os meus pés
onde eu devo pisar. E ela é luz para o meu caminho, por onde eu devo ir, para onde eu devo ir. Ela é destino e ela também me aponta o destino e a Bíblia também me aponta para que eu tenha livramentos de tropeços. Mas o mesmo salmista, no Salmo 119, ele vai dizer que, versículo 71, foi-me bom ser ferido pela tua palavra, porque assim eu aprendi os teus estatutos. Olha que interessante. O salmista diz o seguinte: a palavra me feriu. A Bíblia me fez sentir dor. A Bíblia me atravessou a alma. Santo Agostinho já dizia que o Deus é como um remédio duplo, uma ação dupla medicinal. E o profeta Oséias já disse isso no capítulo 6. Ele faz a ferida e ele também é quem cura. Nele nós temos tudo que nós precisamos. Você tem lido, guardado e vivido a palavra de modo que as pessoas à nossa volta percebam que nós não nos envergonhamos do Evangelho porque reagimos aos cercos da nossa vida pelo Evangelho e não pelos sentimentos. Meus irmãos, essa é a escola da vida. Diferente lá da faculdade ou do colégio que o Diego e a Andressa dão aula, que eles dão o conteúdo, depois aplicam a prova e aí conferem o aprendizado, né? Na escola da vida não é assim. Na escola da vida, Deus primeiro dá a prova, para depois aprendermos as lições. Quais as notas que nós estamos tirando nas provas da vida? Está de recuperação? Está zerando a prova? Elas continuaram acontecendo. Sabe por quê? Porque só nesse spoiler, na chegada dele, é que nós não precisaremos aprender mais nada. Só quando estivermos aqui face a face com Cristo, onde o resultado da leitura, do guardar e do viver é agora contemplar a própria palavra face a face. É contemplar Jesus Cristo. Esta é a beleza do céu. E ao contemplarmos Jesus Cristo, estamos contemplando o que lemos, o que guardamos e o que procuramos viver por meio do seu Espírito que habita em nós. Mas quando chegarmos lá, não chegaremos lá porque aprendemos tudo. Chegaremos lá apesar de não termos aprendido quase nada. Porque somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem porque tiramos 7. Não vem de nós. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Não. Podemos chegar lá e dizer o seguinte: olha aqui, eu passei. Arrastando, mas passei. A média era 6, tirei 6,2. Tirei 6,6, pedi para o professor arredondar para cima. Quem nunca fez isso? Lá não tem isso, irmãos. Lá não tem isso. Por isso que a gente não se envergonha do fato, nós cantamos nessa noite. E eu, enquanto revisava a mensagem hoje à tarde, eu pensei em pedir uma música. Mas eu falei assim, em cima da hora, né? Deixa isso para lá. Mas eles cantaram sem eu pedir. Eu não tenho medo de expor minhas fraquezas. Não me envergonho do Evangelho. O Evangelho, eu costumo dizer que primeiro ele só pode ser recebido como boa notícia se reconhecermos a má notícia que ele nos traz. Qual é a má notícia? Somos pecadores e não merecemos o céu. Depois disso, vem a boa notícia. Deus, na sua infinita bondade, na sua soberania, preparou, antes da fundação do mundo, um plano redentivo para o ser humano. E esse plano estará em curso até a volta de Jesus. Mas primeiro é má notícia. A má notícia é reprovado. Essa é a má notícia. E todas as vezes que nós passamos por um cerco ou estamos num cerco, o Evangelho é um lembrete disso. Por mim mesmo, eu sempre estarei reprovado. Sempre. Não adianta nos vangloriarmos. Nossa, dessa vez eu reagi igual um crente. Ainda assim continuará pecador. Segunda lição sobre não nos envergonharmos do Evangelho. Precisamos viver na perspectiva da eternidade. Lutas e dificuldades são passageiras. Você pode olhar para o apóstolo João e pode olhar para aquele soldado lá de Stangrinato e pensar por que pessoas ou algumas pessoas reagem de maneira assim tão positiva ou parece que mais
forte, mais bem preparadas aos cercos e às situações da vida. Mas o texto que lemos, amados irmãos, nos mostra quando João diz, no versículo de número 4, que a graça e a paz estejam com vocês da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono. Todas as vezes que em João apareceu o número 7, lembre-se que é uma figura apontando para algo perfeito. Qual é o Espírito perfeito? É o Espírito Santo. Então não existem 7 Espíritos. Existe o Espírito que é perfeito no sentido de que é o maior dos Espíritos. Tem uma canção do pregador Lu que diz: o maior dos Espíritos habita em mim. É mais ou menos isso aí, né? O resto eu esqueci. Essa é a ideia. É o maior, os 7 Espíritos. O maior de todos. O que esse maior faz? O que esse maior Espírito nos ensina? A viver numa perspectiva da eternidade. Aquele que era, aquele que é e que há de vir. Viver o presente à luz da eternidade. Vigilante, submisso, adorador, que tem em Cristo o seu maior prazer. É assim que nós devemos viver. Cristo é o soberano que vencerá definitivamente o mal. É nessa expectativa, ou melhor, perspectiva da eternidade que nós vivemos. Todas as vezes que nós nos aproximamos de alguém e que nós compartilhamos algo sobre como o Evangelho nos diz que devemos reagir aos cercos, não estamos dizendo que nós perfeitamente temos aquela mesma reação, mas de que é o que a Bíblia que nós lemos, guardamos e procuramos viver nos ensina e nos mostra que devemos fazer. Isso até serve, amados irmãos, para que nós, nessa perspectiva da eternidade, entendamos quão fugaz e passageira é esta vida. E não nos apeguemos como quem tem apenas esta vida, porque a Bíblia já disse que se nós esperamos em Cristo, apenas nesta vida somos os mais miseráveis de todos os homens. Não é apenas sobre esta vida, sobre ter nesta vida, sobre alcançar nesta vida, sobre chegar lá nesta vida, sobre subir a montanha nesta vida, sobre chegar no topo nesta vida, sobre realizar os sonhos nesta vida. O plano redentor passa por esta vida, mas não acaba nesta vida. É por isso que, repetindo o que eu já disse em outros domingos atrás, quando o profeta Isaías fala sobre o que Jesus fez por nós, ou o que temos em Cristo, ele fala no passado. Mais de 600 anos antes do nascimento virginal de Jesus, no passado, diz o profeta Isaías, ele já levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre os seus ombros. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Já aconteceu. Na eternidade já aconteceu. Você, na eternidade, já está curado. Você, na eternidade, já está salvo. Se está em Cristo Jesus, se Ele é o seu Senhor e o seu Salvador. Então, viva na perspectiva da eternidade o seu presente. E não viva o presente como se a vida fosse só esse cerco aí que você está vivendo. Isso não nos faz viver iludidos, irmãos. Isso nos faz viver mais santos, conscientes e alegres no Senhor, que nos chamou para uma vida além desta vida. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Qualidade e quantidade de vida. Vida abundante não é só quantidade. Vida abundante é também qualitativo. Jesus está dizendo, eu vim para trazer uma qualificação na vida de vocês. Mas eu vim para trazer uma, entre aspas, imortalidade à vida de vocês. Porque essa vida vai continuar com Jesus. Ele é o soberano. Quem nos ajuda a viver nessa perspectiva? Os 7 Espíritos, entre aspas. O Espírito Santo de Deus. É Ele quem nos consola,
É Ele o penhor da nossa salvação, é Ele quem nos auxilia, é Ele quem nos guia em toda a verdade, João 16:13, é Ele quem nos impulsiona, é Ele, é o Espírito Santo, é o maior dos Espíritos que habita em nós. Ele vai nos ajudar a não nos envergonharmos do Evangelho, vivendo o presente na perspectiva da eternidade. Terceiro lugar, o texto continua e diz, no verso de número 6, e nos constituiu o reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Não nos envergonhamos do Evangelho. Por isso, vivemos na perspectiva da eternidade, mas por isso assumimos o nosso papel no reino. Ele nos constituiu. Em outras palavras, João está dizendo, olha, apesar do cerco que vocês estão vivendo, Deus já mudou a posição de vocês. Como assim? Vocês estão cercados, vocês estão perseguidos, mas a posição de vocês é superior àqueles que perseguem vocês. Como? Como que a minha posição aqui, totalmente acuado, nesse corredor da morte, é diferente? Ele constituiu vocês sacerdotes para o seu Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio. Sabe o que significa? Que por causa da graça de Deus, por causa do Evangelho que nos alcançou, que nos salvou, a nossa posição diante de Deus é uma posição, por causa da graça, de honra. O que é a salvação? Millard Erickson diz que a salvação é a aplicação da obra de Cristo na vida do crente. Tudo que Jesus fez e conquistou pela sua encarnação, pela sua vida, pela sua morte, pela sua ressurreição, tudo isso será aplicado ou está sendo aplicado em nossas vidas. Isso é salvação, isso é redenção. A nossa posição diante da nossa família, diante da nossa igreja e diante da sociedade deve ser correspondente à posição que nós temos diante de Cristo ou diante de Deus por causa de Cristo. Romanos capítulo 5, verso 1 diz, justificados, pois, pela fé, mediante o Senhor Jesus Cristo, temos o quê? Paz com Deus. Sabe o que isso significa? Você é tratado por Deus da mesma maneira, não em toda a sua extensão e glória, mas em termos de aceitação e comunhão, da mesma maneira que Cristo é tratado. Isso é justificação pela fé. Todos os benefícios de Cristo foram derramados sobre o Antônio. Porque, do contrário, o que Deus viria no Antônio? O pecado do Antônio. Mas por que o Antônio é aceito diante de Deus e tem paz com Deus? Porque o que Deus vê no Antônio é a obra de Cristo pelo Antônio. Justificação, que Martinho Lutero chamava de a grande troca. Cristo trocou de lugar comigo. E agora eu sou tratado por Deus em aceitação e em comunhão da mesma maneira que Cristo é tratado. É pouco ou quer mais? Isso é graça. Isso é justificação. E guarda isso aqui, irmãos, nota de rodapé. Se você tem problema de entender a justificação, você tem problema de viver a vida. Se nós não compreendermos a justificação que temos em Cristo, não conseguiremos reagir aos cercos da vida baseado no Evangelho de Jesus Cristo. A justificação pela fé é fundamental para o cumprimento da nossa missão como igreja. A justificação pela fé é fundamental para a nossa intercessão pelas pessoas, para o nosso anúncio do Evangelho e para o nosso serviço como um reflexo do amor de Deus pelos outros. Se eu não entendo que fui alcançado pela graça, salvo pela graça, estou sendo santificado pela graça por meio do Espírito que habita em mim, eu vou parar em algum momento confundir e achar que tudo, na verdade, depende de mim. Isso facilita as coisas? Não. Isso aumenta a nossa responsabilidade. Não é uma graça barata. Posso fazer o que eu quiser agora, porque é graça e eu não tenho o que fazer. Não. Isso aumenta a minha responsabilidade. Jesus Cristo trocou de lugar comigo e me fez sacerdote na minha família,
na minha igreja e na minha sociedade. Eu sou o representante de Jesus. É por isso que eu não me envergonho do Evangelho. Eu sou um representante de Jesus. Lá em João capítulo 1, versículo 12, que fala sobre a nossa posição também, diz que todos quanto nele creram, em Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Tudo que você é, tudo que você tem, tudo que você desfruta, agora que seja ainda sombra daquilo que João está dizendo na eternidade, foi conquistado por Jesus Cristo. Precisamos honrar isso. Como? Vivendo os cercos ou em meio aos cercos, na perspectiva de Cristo e da sua palavra. É por isso que a gente deve anunciar o Evangelho. Aí chega na parte que não nos envergonhamos do Evangelho a ponto de compartilhá-lo, mas compartilhá-lo como ele é. Compartilhar o que realmente é o Evangelho. E nós já aprendemos o que é o Evangelho. Em 1 Coríntios 15, 3 e 4. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Isso é o Evangelho. E é sob este Evangelho que devemos construir a nossa vida, como nós falamos e cantamos nessa noite. Em último lugar, não nos envergonhamos do Evangelho e devemos encher o nosso coração de esperança. Verso 7, eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, ou seja, que o mataram. E todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Jesus Cristo vive, Jesus Cristo reina, Jesus Cristo voltará. Ele voltará visivelmente, todo olho verá. Então, já cai por terra arrebatamento secreto. Ele virá pessoalmente, porque pessoas o verão, pessoas contemplarão. Lá em 1 Tessalonicenses 4 diz que os mortos ressuscitarão primeiro e depois os que vivem também serão ressuscitados, ou seja, terão um corpo transformado, receberão um corpo glorificado. Ele voltará triunfamente. Ele voltará vitoriosamente. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. As tribos da terra se lamentarão por causa dele. Jesus Cristo voltará. Nós não podemos, amados irmãos, viver ou dizer que lemos, guardamos e vivemos a palavra, o evangelho, como que fosse apenas isso aqui e depois acabasse. Não se esqueça que nós não acreditamos no aniquilacionismo. O que é isso? Isso é uma doutrina que acredita que depois que morremos aqui, não existe mais nada. Acabou. Então, faz o que quiser. Isso trouxe à tona uma teologia chamada de teologia existencialista. Há uma finitude e, por isso, precisamos valorizar tudo que fazemos aqui e agora, porque depois daqui e de agora não existe mais nada. De vez em quando, dependendo do cerco que nós nos encontramos, a gente não perde de vista essa realidade, essa verdade de que existe a eternidade. O que a palavra está nos encorajando nessa noite é que a mesma graça que nos salvou é a graça que vai nos sustentar até o fim. Que está nos sustentando agora em meio aos cercos, não soviéticos mais, mas aos cercos da vida. Enche o seu coração de esperança, porque Ele é e Ele vem. Enche o seu coração de esperança, porque apesar do cerco que nós vivemos aqui, há um futuro de glória, de alegria, indizível, gloriosa e eterna com Cristo. Enche o seu coração de alegria e de esperança, porque nada foge do controle dele. As portas podem se fechar a nós aqui para, às vezes, alcançar pessoas que nós gostaríamos de alcançar. As portas podem se fechar com relação a coisas que gostaríamos de experimentar, de tocar, de viver. Mas lembre-se que assim como
para João ali, no primeiro século, Deus continua com as portas abertas e por ela nós entramos e saímos. Foi ele que disse isso em João capítulo 10. Eu sou a porta das ovelhas. Elas ouvirão minha voz, terão pastagem. Elas entrarão e sairão. Liberdade. João, no capítulo 4, aqui de Apocalipse, vai dizer que viu a sala do trono e que a porta estava aberta. A porta não estava fechada, não tinha código de segurança. Os que estão em Cristo têm liberdade no reino de Deus e sabem que nada foge do seu controle. Qual o evangelho que vamos compartilhar com os nossos amigos? Qual o evangelho que vamos compartilhar com os nossos familiares? Aquele que nós estamos lendo, aquele que estamos guardando e aquele que estamos vivendo. Você está lendo? Você está guardando? Você está vivendo? É por isso que Paulo disse, amados irmãos, que nós somos a carta viva de Deus. As pessoas estão nos lendo. Como você reage às dificuldades, aos cercos à sua volta? Murmurando ou adorando? Pastor, o senhor está falando que isso é fácil? Não. Estou falando que isso é possível. Como é possível? Vivendo o presente na perspectiva da eternidade. Nós não somos mais felizes ou menos felizes por aquilo que temos, ou por aquilo que alcançamos, por aquilo que vemos, por aquilo que experimentamos. Nós já somos felizes. Porque em Efésios capítulo 1, verso 4, Paulo disse que nós somos o povo mais ricos da terra. Como assim? Porque fomos alcançados pela riqueza da graça de Deus, que nos fez com Ele ricos, abundantes da sua graça. Eu lembro que meu pai, quando alguns perguntavam para ele se estava tudo bem, e ele de vez em quando respondia assim: tá tudo bem porque eu estou rico de saúde. Então é a minha maior riqueza. Mas na verdade não é. A saúde não é a maior riqueza. A tranquilidade financeira não é a maior riqueza. O alcance dos sonhos não é a maior riqueza. Seus filhos não são sua maior riqueza. Seus pais não são sua maior riqueza. Seu cônjuge não é a sua maior riqueza. Esta igreja não é a maior riqueza. Seus irmãos, seus amigos, sua profissão. A nossa maior riqueza é aquilo que não acaba. A nossa maior riqueza é aquilo que é aquele que nós lemos aqui nesta noite, que é, que era e que há de vir. Jesus Cristo é a nossa maior riqueza. Jesus Cristo é o nosso maior prazer. Se você não tiver satisfação em Cristo, você não vai ter em mais nada nessa vida. Se você não tiver plena suficiência em quem Jesus Cristo é e naquilo que Ele fez, que foi te resgatar do império das trevas e te transportar para o reino de luz do seu Filho amado, se essa não é a sua maior riqueza, se Cristo não é a sua suficiência, nada mais satisfaz. A nossa satisfação, ela deixa de ser apenas crônica e passa a ser pecaminosa se Cristo não for a nossa suficiência. Não me envergonho do Evangelho. Não me envergonho do fato de que Cristo me amou até o fim e deu sua vida por nós, sendo nós ainda pecadores. Pastor, o que eu faço para não me envergonhar do Evangelho? Arrependa-se dos seus pecados. Confesse os seus pecados a Jesus. Se, pois, confessares os vossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados e te sará de toda injustiça. Confissão de pecado não é para quem não é crente ou evangélico, é para quem está em Cristo, porque continuamos pecando e precisamos confessar os nossos pecados. Feche seus olhos, nós vamos orar. Eu gostaria de convidar você a pensar nisso e a confessar a Jesus. Confessar a Jesus. Se você não está valorizando a mensagem que você já recebeu, confesse isso a Jesus. Se você não está vivendo na perspectiva da eternidade, confesse isso a Jesus. Se você não está sendo um sacerdote na sua família, igreja e sociedade, vivendo e desfrutando da posição que você tem em Cristo, confesse isso a Ele. Se você não tem o seu coração cheio de esperança, apesar dos cercos desta vida,
confesse isso a Jesus. Ele vai te renovar a esperança nessa noite. Ele vai restaurar a sua posição no seu reino. Ele vai te encher da sua perspectiva, perspectiva eterna. Ele vai te ajudar a guardar e a viver aquilo que você tem lido, a sua palavra. Graças te damos, Senhor, pela sua palavra. Obrigado porque é por ela que nós alcançamos fé e crescemos no Senhor. Obrigado pela sua palavra, que ao longo dos anos o Senhor mesmo a preservou para chegar até nós e por ela nos ser dado crescimento. Mas nessa noite, como irmãos, família, como igreja, nós nos colocamos diante do Senhor em oração e, movidos pelo Teu Espírito Santo, nós reconhecemos e confessamos ao Senhor os nossos pecados, aqueles que têm nos impedido de ler, guardar e viver a Tua palavra, que têm nos impedido de viver o presente na perspectiva da eternidade, à luz da eternidade, que têm nos impedido de assumir a nossa posição conquistada por Cristo, que nos constituiu sacerdotes no seu reino. Homens e mulheres que desfrutam do sacerdócio universal, ou seja, livre acesso. Não precisa de intermediários, não precisa mais de terceiros, de terceirizações para orarem, para clamarem, para se colocarem diante do Senhor. Nós temos livre acesso. Esta é a nossa posição de honra diante do Senhor, conquistada por Cristo. Temos livre acesso. Por causa desse livre acesso, nos ajuda, Senhor, a termos um coração cheio de esperança. Não porque vai tudo bem conforme os nossos planos, mas porque apesar de planos não realizados aqui, os teus não são frustrados. Os teus são maiores. Os teus são melhores do que os nossos. Teus caminhos são mais altos que os nossos. Teus planos são mais altos que os nossos. Tua palavra não volta vazia. Então encha os nossos corações de esperança, de alegria, alegria da tua salvação, alegria indizível, alegria eterna, alegria gloriosa, alegria em Cristo Jesus. Renova a nossa esperança, renova a nossa alegria, renova o nosso prazer e a nossa adoração genuína no Senhor. Aviva os nossos corações, ajuda-nos a não nos envergonharmos do Evangelho, porque ele é o poder do Senhor para a salvação e transformação de todo aquele que crê. Ajuda-nos a crermos e a vivermos o Evangelho. Por isso nos rendemos a Ti e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.